De volta com os nossos estudos sobre a Epístola aos Gálatas, nossa terceira lição, nós vamos prosseguir de um versículo, de uma série de versículos bem interessantes. Quando Paulo diz assim: nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não via nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Uma curiosidadezinha bem interessante sobre Jerusalém. Jerusalém, ela vem da palavra hebraica Yerushalayim, que se nós pararmos para dividir, ela é formada por duas palavras, Yerushalayim. E essa Shalaim, ela é a mesma palavra, a mesma raiz da palavra Shalom. Então, nós conseguimos traduzir de certa forma sobre o lugar em que habita a paz, um lugar de paz, uma cidade, uma terra de paz, né? Bem interessante essa observação. Arábia, ela se refere à Nabateia, a região ao redor de Damasco, na Síria, bastante próspera região. Cidades como Petra, capital de Areta, né, Gerasa, Filadélfia, pertenciam aos árabes nabateus e elas eram atravessadas pelos beduínos, né? Os beduínos, aqueles que a gente está acostumado de ver em filmes, em séries, quando fala do Oriente, né? Os beduínos, eles são um povo nômade que vive nos desertos do Oriente Médio e do Norte da África. Os beduínos, eles representam cerca de 10% dos habitantes do Oriente Médio. Ele tem esse nome derivado das palavras árabes al-Bedu, habitantes das terras abertas, né? Ou al-Beit, que é povo da tenda. Al, povo, né? E Beit, tenda. Era um lugar deserto. Não era uma metrópole, não era uma cidade próspera. Ali, Paulo ele teve comunhão com Deus, em vez de ter comunhão com os homens. Ele teve uma comunhão especial com Deus. Por quê? Ele preferiu não ir para uma metrópole, para uma cidade movimentada, por uma grande cidade da época, e ele preferiu ir para os desertos da Arábia nesse tempo. É interessante quando a gente nota isso, porque os grandes ministérios bíblicos começaram no deserto. O ministério de Moisés começou no deserto, o ministério de Josué começou no deserto, o ministério de Jesus iniciou depois do batismo no deserto, o ministério de João Batista era no deserto. Então, Paulo ele iniciou o ministério dele no deserto. É interessante essa simbologia que nós temos com isso, porque Paulo ele iniciou esse ministério que foi gigantesco, se nós pararmos para comparar, né, no deserto. Só que a gente tem uma coisa interessante na contagem antiga dos anos. Ele diz ali que ele nem tornou para Jerusalém, nem voltou a Jerusalém até com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos. Opa, ele ficou 3 anos lá, então, na Arábia. Só que 3 anos não necessariamente pode ser 3 anos completos, porque, por exemplo, se ele estivesse na metade do primeiro ano e passasse aquele meio ano, mais o outro ano inteiro e mais metade do terceiro ano, se nós somarmos, ia dar 2 anos. Porém, na contagem antiga dava 3, porque se tu tivesse, vamos trazer para uma linguagem nossa, em dezembro e dissesse, bah, dezembro já contaria como um ano. Dezembro de 2021 contaria como 2021 inteiro. 2022 contaria os 12 meses e janeiro de 2023 contaria 2023 inteiro. Então eles contavam os anos inteiros ali. Era algo um pouco diferente esse sistema. Os 3 anos, pelo que alguns historiadores eles acreditam, representam o provável período total da conversão de Paulo, porque é de se acreditar que ele se converteu, né, esteve em Jerusalém a primeira vez, depois ele passou esses 3 anos na Arábia e voltou a Jerusalém. Então esses 3 anos foram um período de conversão dele. Possivelmente foi. Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando comigo também Tito. A primeira vez em que
ele esteve com os outros apóstolos, né? Provavelmente foi durante o Concílio de Jerusalém, que foi uma reunião inicial entre as lideranças cristãs, lá por volta do século I, né? Para abordar se os gentios, que eram os não-judeus, eles deveriam seguir as leis de Moisés, ou não, né? Um dos registros disso se encontra em Atos 15. A expressão 14 anos provavelmente se refere à visita anterior de Jerusalém, cerca de 3 anos depois da sua conversão. Ou seja, 3 anos passaram, mais 14 ali em Jerusalém. Né? Então, se o Concílio de Jerusalém se realizou por volta de 48 depois de Cristo, como alguns estudiosos acreditam, a conversão de Paulo pode ter ocorrido lá pelo ano 31. Por quê? Porque 14 anos ele passou ali até voltar a Jerusalém, né? Então o que que acontece? Cerca de 3 anos depois da conversão dele, se a gente fizer essas contas, pode ter ocorrido ali, a conversão de Paulo pode ter ocorrido lá pelo ano de 31 depois de Cristo. Essa é uma sugestão, né? Porque a gente pega os 14 anos que ele passou lá, mais os 3 anos que ele passou na Arábia, mais os 14 anos até voltar a Jerusalém, a gente tem 17. Se o primeiro concílio, que é a primeira vez que ele esteve lá, que foi durante a conversão dele, primeira, foi 48 depois de Cristo, 48 menos 17, nós vamos ter 31, possivelmente um ano depois da ressurreição de Jesus. Tá, peraí. Não, mas espera. 31 depois de Cristo? Foi um ano depois da ressurreição de Jesus. Mas peraí, tá, Jesus morreu com 33. Se foi um ano depois, então tinha que ser. Peraí, cara, mas tem coisa errada aí nessa parada. Na verdade, não. Não tem, não. O nosso calendário ele tem um pequeno gapzinho ali, ele tem um pequeno erro de contagem temporal. Então, a provável data de nascimento de Cristo está ali entre 2 e 4 antes de Cristo. Então, o nosso calendário ele tem uma pequena discrepância na contagem das datas e a gente tem que levar isso em consideração a nível histórico, né? Depois a gente lê assim: antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas da igreja, no caso, né? A graça que se me havia dado, deram-nos as destras, em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles a circuncisão. Cara, quanta circuncisão e incircuncisão no mesmo versículo. O que está dizendo aqui? Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho para os não-judeus me estava confiado, assim como Pedro o para os judeus, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado para os judeus, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. E conhecendo Tiago, Pedro e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dada deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé para que nós fôssemos os gentios e eles para os judeus. Então essa é a diferença. Alguns detalhes que a gente tem aqui. Tiago, Cefas, Pedro, né, e João. Yaakov, Kefá e Johanna, os 3 discípulos que apareciam sempre juntos nas coisas mais importantes do ministério de Cristo. Jesus subiu ao monte onde ele se transfigurou. Quem estava lá? Pedro, Tiago, João e o barquinho. Não, o barquinho não estava. Estava lá Pedro, Tiago e João. Vamos lá. Pedro, Tiago, João. Eles estavam sempre juntos, então eles eram considerados como as colunas da igreja primitiva. Uh, Quando eles reconheceram esse evangelho, eles deram as destras. Como assim? Levantaram a mão direita. Tinha o sistema de votação. Quem é contra, levanta a mão esquerda. Quem é a favor, levanta a mão direita. Então eles deram as destras, eles concordaram com isso. A destra era sempre sinal de aprovação e a canhota à esquerda era sinal de reprovação. A gente vê isso biblicamente, apartai-vos de mim,
malditos à minha esquerda. Então, Deus, Cristo está sentado à destra do Pai. Então, a gente tem bastante dessas figuras de linguagem ao longo do Novo Testamento. E até mesmo as colunas, né? Os três, Pedro, Tiago e João, eles reconheceram a validade do ministério de Paulo, embora fosse diferente, porque o deles era para os judeus e o de Paulo para os gentios. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, eu disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vive com os gentios e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Caraca! Aí foi a treta, né? Aí foi a confusão da parada, porque Paulo chegou chegando, chegou criticando sim, chegou criticando, chegou chamando atenção, chegou chamando na responsa. E o que que ele quis dizer com isso? O que que ele quis mostrar com isso? Que ele tinha sim autoridade, que ele tinha sim autoridade para mostrar que o que ele estava fazendo, o que Pedro estava fazendo, estava errado. Então, ali Paulo mostrou a autoridade, não para envergonhar ninguém, mas para demonstrar justamente isso. Paulo, ele emprega aqui o recurso da comparação, o retórico da comparação, né? Porque, pô, cara, Pedro tá ali, passou pelo concílio de Jerusalém dizendo que os gentios não precisavam se portar como os judeus a nível ritualístico, e aí ele estava misturando tudo. E Antioquia, ela era a maior cidade da região da Síria e da Palestina, ela era situada poucas centenas de milhas a norte de Jerusalém. Era o centro da missão dos judeus cristãos para os gentios. Está em Atos 11, 20, 13, 1 a 3, 14, 26 e 27. E os judeus religiosos, eles não deveriam se sentar à mesa e confraternizar com os gentios. A gente vê isso em Atos 10, 28, 11, 3. Só que Pedro estava lá, sentado com os gentios. Só que quando chegaram aqueles que pregavam a circuncisão, foram se chegando, Pedro foi se levantando e saindo de fininho para dizer: não, eu não estava misturado, eu estava aqui com a galera da circuncisão. Então, e Paulo vendo isso e falou: cara, o que que tá fazendo, velho? Tu tá pregando uma coisa e vivendo outra? Como é que funciona isso, cara? O fato deles se afastarem da comunhão em torno da mesa com os cristãos de culturas diferentes tornava os cidadãos de segunda classe. Pedro, sem querer ou querendo, não se sabe, né? Ele estava distinguindo duas classes de pessoas nesse momento. E isso era perigoso para aquilo. E a região judaica, ela exigia que a repreensão fosse feita em particular. E só pelo fato de Paulo ter feito essa repreensão pública, essa repreensão na frente de todo mundo, ela quis dizer que, opa, isso não pode continuar e isso tem que servir de exemplo. Então, Paulo usou essa repreensão pública como exemplo. Ele conhecia, sim, a lei, conhecia os costumes da repreensão particular, claro que conhecia, porque ele foi instruído nisso, mas ele quis chamar essa atenção e repreender em público, justamente por isso, para não haver duas linhas, para não haver uma linha de pregação e uma linha de prática. E aí um termo que possivelmente foi usado foi o termo hipocrisia, né? Hipócrita ou fingimento, hipocrisia, né? E ela era universalmente adotada como uma característica negativa. Os filósofos, como os escritores da literatura de sabedoria judaica, eles usavam bastante esse termo. Era um termo muito usado para os atores. Os atores eles eram considerados, né, hipócritas. Por quê? Porque aquilo enquanto eles estavam representando não era verdade. Era um fingimento, era uma interpretação. Então eles estavam fazendo ali uma coisa em que não era o habitual deles, não era a essência deles. Eles estavam fazendo outra coisa, eles estavam sendo hipócritas naquele momento, com a atividade uh, se,
cinematográfica não, né? Porque não tinha cinema na época, mas as atividades teatrais com os espetáculos que eles tinham de teatro e etc. Então eles tinham essa veia hipócrita na interpretação, que era algo mais voltado para fingimento. Eles estavam fingindo. E Paulo estava dizendo, pô, Pedrão, pô, cara, logo tu, Pedrão. Tá fingindo aí, cara. Tá pregando que tem que estar um povo, tem que estar todo mundo junto e tá separando a galera. Só que aí Paulo começa com a base da pregação dele, que ele diz: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Aqui é a tese da pregação de Paulo, que ele vai discutir depois nos capítulos 13 e 4. Né? Paulo ele argumenta que os judeus cristãos também foram justificados pela fé, o que não dá a eles qualquer vantagem sobre os gentios, que devem chegar a Deus da mesma maneira. Aqui ele só quer observar que essa verdade ela tem que ser aceita por ambos, tanto por gentios quanto pelos judeus. E a primeira menção em Gálatas dessa palavra nomos sendo usada com um sentido limitado de obras humanas. E essa base da justificação pela fé foi a base para que Paulo pudesse ter repreendido Pedro. Porque essa justificação vem pela fé e não pelas obras, não pelas atitudes que tu toma, como a justificação pelas obras pregava, mas pela fé em Cristo. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, na carne vivo-a, na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. A lei levou Paulo a Cristo, fazendo morrer para o pecado em Cristo. Por morrer, né, Paulo está dizendo que ele se desligou, ele cortou relações com tudo que podia ter influência negativa na vida dele ou controle sobre ele. Então, ele está dizendo ali que o fim da lei é Cristo. Tudo que ele aprendeu da lei, tudo que ele teve instrução com Gamaliel, com outros sábios ao longo da vida dele, tudo encaminhou ele a Cristo, porque o fim da lei é Cristo. O final de toda a lei desemboca em Cristo, vai parar em Cristo. A saída, se a gente sabe aquele joguinho que tinha uma vez e que tem ainda nas atividades de criança do labirinto, que tem aqueles fiozinhos tudo emaranhado e tu vai seguindo ele para encontrar a saída. Toda a lei que existiu antes, todas as palavras, as profecias, seguindo elas, elas levam a Cristo. Isso que Paulo estava pregando. E posteriormente, né, ele vai instituir, nos capítulos 13 e 4, como nós vamos ver mais além, ele vai instituir essa doutrina peculiar e particular dele, que era nova para aquele ambiente, da justificação pela fé, usando diversos exemplos. O próprio exemplo de Abraão, né, que quando foi levar o filho dele ao altar para o sacrifício, quem pregava as obras disse: não, Abraão foi justificado. Por quê? Porque ele pegou o filho dele, colocou em cima do altar, ou seja, ele exerceu uma atividade, ele fez uma obra. Só que Paulo diz: não, peraí, antes de botar o filho dele lá, ele teve que crer. Porque Abraão deu sinal que creu. Quando o filho dele pediu: onde é que tá? Eu vejo a lenha, eu tô vendo as paradas aí, pai, mas cadê o cordeiro? Deus proverá o cordeiro. Isso é fé. Então, pela fé, Abraão foi justificado, não pelas obras. Abraão é o pai da fé, não o pai das obras. Abraão é instituído o pai da fé, porque ele creu em Deus, ele creu na promessa de Deus. Então, a fé iniciou. Então, a justificação de Abraão foi pela fé. E é isso que Paulo depois vai dissertar um pouco melhor nos capítulos posteriores, que a gente vai ver a partir da próxima lição. Então, essa lição de hoje era isso. Que Deus te abençoe, que nossa vida seja regrada pela palavra e que nós não venhamos a nos tornar hipócritas, aqueles que pregam uma coisa e vivem outra, aqueles que ensinam uma coisa e vivem outra, que nós possamos ser íntegros, que nós possamos ser irrepreensíveis na presença de Deus
e andando sempre com base na palavra de Deus, lembrando que o final de todas as coisas é Cristo. O final de toda a lei é Cristo. Tudo vai para Cristo. O final de todas as nossas atividades tem que ser Cristo. Por que que eu estou fazendo isso? Se Cristo não for o final, não está certo. Então tudo tem que ser focado em Cristo. Que Deus abençoe e até a próxima, pessoal.